defendemos o meio ambiente, defendemos a água, defendemos a vida. Somos favoráveis à retirada da medida provisória. Podemos, vota sim. Pessoal, presidente, o pessoal está em obstrução e eu gostaria de aproveitar para registrar o nosso repúdio ao ministro da Advocacia Geral da União, que indicou ao STF a possibilidade de entrada da Polícia Militar nos campos das universidades federais brasileiras para supostamente identificar uma doutrinação ou ideologia presente nas universidades. Isso mostra um desconhecimento completo sobre qual é o caráter crítico e reflexivo da educação superior brasileira. Também registrar novamente nosso repúdio aos cortes feitos na educação básica e no ensino superior. Também endossar a convocação das manifestações de amanhã, dia 30, que sem dúvida vai ser maior e vai dar uma lição também na tentativa frustrante da base do governo das mobilizações do último domingo, que foram muito menores daquilo que ele já conseguiu demonstrar como força anteriormente, mostrando a reprovação do povo diante dos tantos cortes, violência e autoritarismo. Presidente. Presidente, PRB. PRB orienta não, presidente. Eu queria deixar claro, para que a esquerda pare de mentir aqui para a população, dizendo que essa medida provisória vai causar um grande desmatamento. Nós já temos uma lei, um Código Florestal que faz essa proteção, precisamos incentivar, mas ainda a fiscalização, aí sim, aí eu concordo. E em relação à Polícia Militar nas universidades, eu recebo, como policial, todo dia, pedido de socorro dos estudantes, que são campos enormes, que há muitos estupros, que há assaltos, e a presença da Polícia Militar vai trazer mais segurança para os nossos estudantes, para irem pela universidade estudar. Mas parece que tem partido que não gosta da polícia. PROS, PCdoB, PSC... ao Código Florestal se transforme num facilitador de anistia e desmatamento. Por isso, obstrução. Alguém mais deseja orientar? PSDB, Senhora deputado. presidente, eu quero me manifestar a favor dessa medida por compreender a agonia dos pequenos produtores rurais, que são os principais interessados na prorrogação do prazo para adesão ao programa de regularização ambiental. A falta dessa regularização deixou vários pequenos produtores impedidos de ter acesso ao crédito rural, causando prejuízo a milhares de famílias. Eu lembro que essa prorrogação de prazo se faz necessária, pois muitos estados ainda não fizeram o seu programa para receber os dados dos produtores. E, além disso, essa medida determina que as multas aplicadas em razão da conversão irregular da vegetação nativa ocorrida anteriormente a 22 de julho de 2008 serão convertidas em prestação de serviços ambientais, desde que sejam cumpridas todas as obrigações impostas no PRA para a regularização da propriedade ou posse rural. Isso é um alento ao pequeno produtor que fica preso a multas astronômicas e impagáveis. Senhora presidente, essa medida provisória, ela não aumentará ou diminuirá o desmatamento. Isso é falácia. Ela, na verdade, trará segurança jurídica ao pequeno produtor rural. Por isso, o PSDB orienta não. Alguém mais deseja orientar? Aqueles que forem pela aprovação do requerimento permaneçam como se acham. O novo não vai... O regimento foi rejeitado. Verificação. A presidência solicita a todas as senhoras deputadas, o novo orienta não, e senhores presidente. deputados, O PSL pede verificação. Ético sendo a mais barata. Queria parabenizar o professor Gilda Voglia, sua neta e toda... Deputado Carlos Sampaio, 3 minutos, pela liderança. Senhor presidente, eu estou fazendo um encaminhamento aqui, não na condição de líder, mas na condição de deputado, uma vez que a bancada foi liberada. Mas para fazer um registro importante, senhor presidente. Essa medida provisória veio para cá com a finalidade de regularização, de ampliar o prazo de regularização ambiental. E aqui muitos artigos foram acrescidos, incisos e alíneas. Pode deixar. Ouvi atentamente os argumentos daqueles que diziam que não haviam ali jabutis, matérias estranhas. Outros dizendo da total pertinência do tema com o Código Florestal. Concordo com ambos os argumentos. E ainda aqueles que diziam que a matéria precisaria ser complementada, o Código Florestal precisaria ser complementado, e daí porque os acréscimos por medida provisória. Também compreendo que essa complementação deva existir. Acontece, senhor presidente, que a forma não é através de uma medida provisória.
O que aconteceu com o Código Florestal foi um debate por 7 anos do mérito do código que se queria para o país. Uma medida provisória não pode alterar os seus artigos sem que efetivamente nós tenhamos debatido nesta casa com a necessidade profunda e com a necessária profundidade que o tema está a exigir. E, portanto, o meu voto pessoal é contrário a esse destaque, que ele não seja aprovado e que, portanto, nós não tenhamos essa definição do artigo 68. Mas agora faço uso da palavra por uma outra razão, senhor presidente. Na tarde de hoje, enquanto presidia esta sessão, a deputada Giovânia foi de forma vexatória, eu diria indelicada e indecorosa, instada por um deputado que chegou a acusá-la de fraca. E o fez isso aos gritos, senhor presidente. A deputada Giovânia foi escolhida para integrar a mesa em razão da sua postura equilibrada, de bom senso, em razão do seu preparo intelectual, em razão da cortesia com que trata os seus pares, e não tem o menor sentido o que fez esse deputado. Queria dizer a esse deputado que não é no grito que se vence um argumento. Ao contrário, quando se grita, se perde e se demonstra a fragilidade da sua voz para o argumento. O bom debate se dá, senhor presidente, quando há uma estatura moral e não uma estatura física a sobrepor um homem a uma mulher. Este parlamentar vem aqui para dizer que, em hipótese alguma, vai aceitar ataque às mulheres deste parlamento, seja do partido que for. Vamos repudiar com veemência, como repudiamos o que foi feito hoje com a deputada Giovânia. Fica aqui a nossa solidariedade absoluta à deputada Giovânia, que com muita elegância representa o PSDB na mesa desta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Presidente. A deputada Giovânia não representa apenas o PSDB, representa todos nós da mesa diretora e preside sempre. Não precisarão fazer recuperação. Nós não podemos permitir isso. Portanto, nós queremos o desenvolvimento com sustentabilidade e votar o projeto inicial. PL, deseja orientar? PL. Podemos, senhora. Podemos, deputado Marco Feliciano. Podemos encaminhar, não, senhora presidente, e se solidariza com Vossa Excelência, com os ataques e a violência que Vossa Excelência sofreu aqui. Sempre muito educada, muito eclética, e isso não corresponde àquilo que nós temos como um todo o sentimento por Vossa Excelência. Então nos colocamos em solidariedade com Vossa Excelência. Muito obrigada, deputado Marco Feliciano. Pessoal, deputado Ivan. Senhora presidente, nós chegamos ao ponto... Pela medida provisória, pelo texto original, entendemos a sua necessidade. Já daí a aprovar o texto do projeto de lei de conversão é um passo que a oposição não pode dar. Obrigado. Novo. Senhor presidente, o artigo 68 trata sobre terras, sobre áreas que já foram consolidadas. A gente não está falando de dar anistia, isso já foi consolidado. A gente não está falando de terras devastadas. O próprio governo lá atrás financiou o avanço da fronteira agrícola. Como é que nós vamos trazer segurança jurídica para o Brasil se a gente não considerar o que foi combinado, o que foi consolidado lá atrás? Por isso que, em defesa desse argumento de segurança jurídica e de cumprir o que foi combinado, para que o nosso país ganhe credibilidade e avance, eu voto não. O Novo vota não, senhor presidente. Maioria. Maioria, eu oriento o voto não. Vai encaminhar, presidente. Governo. Chico Gomes votou nas duas presidente. votações anteriores de acordo com o democrata. Ok, deputado. Governo. Pelo governo, presidente, gostaria de inicialmente reafirmar o carinho... Maioria, eu oriento o voto não. Vai encaminhar, presidente. Governo. Chico Gomes votou nas duas votações anteriores de acordo com o democrata. Ok, deputado. Governo. Pelo governo, presidente, gostaria de inicialmente reafirmar o carinho e o respeito do governo, com a postura carismática, profissional e elegante, principalmente dedicada da senhora na condução desses trabalhos, e pelo governo, orienta não a preferência. Muito obrigada, nome deputada PL. Caminha não também. Não. Não. Alguém mais deseja orientar? Votar, presidente. Vamos votar, presidente. A presidência solicita a todos os senhores deputados, senhores... do país.
Minoria, deputado presidente. Sim, presidente. Prós. Quero justificar minha ausência. Estava com o presidente da República e quero votar com o meu partido, o PP, das últimas votações. Governo. Pelo governo, presidente, sim. Quero aproveitar essa oportunidade. Vou até me voltar para a instituição que eu quero fazer uma observação. Me permita, presidente. É o Corpo de Bombeiro aqui do Distrito Federal. Quero aqui me congratular com todos aqui presentes, essa instituição que presta um serviço muito especial para o Distrito Federal e, a exemplo deles, todos os outros do Brasil e do meu estado de Rondônia, ao Corpo de Bombeiro, meus cumprimentos. E deixo aqui o grito de selva. Selva! Domingo. Senhor presidente, cidadania. Oposição à obstrução, presidente. Patrimônio brasileiro. Vamos vender a vaquinha. O Avante orienta sim, presidente. Senhor presidente, eu estou vendo muita gritaria aqui sobre essa medida, mas isso não atinge o grande agronegócio. Eu estou vendo os discursos aqui, isso atinge o pequeno e o médio. Então, na verdade, o PT e os outros partidos estão defendendo os próprios, ou estão fazendo mal contra os próprios assentados, que é quem hoje estão irregular. O grande agronegócio não fica irregular porque ele precisa vender e precisa estar legal. A Europa não vai comprar de área embargada. Obrigado. Presidente. Presidente, a minoria. Eu gostaria de registrar a minoria e obstrução, e nós já fizemos todas as alusões. Consciente de por que está indo para as ruas, e amanhã vai ser muito maior, senhor presidente. Vamos às ruas. Colocamos os parlamentares para estar em plenário. Vamos votar. Senhor presidente, nesta semana agora, houve o assassinato na cidade de Maricá do jornalista Robson Guiorno. O jornalista Robson Guiorno era um defensor da democracia, dono do jornal O Maricá, e que denunciava os desmandos na prefeitura de Maricá da gestão do PT. Ele era um árduo defensor de que as coisas na prefeitura andassem claras e que a corrupção fosse estancada na cidade de Maricá. Esse homem foi morto, brutalmente assassinado na porta de sua casa, e ninguém abre a boca para falar nada. Que a polícia, senhor presidente, só mais um. Eu quero chamar a atenção do senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que possa cuidar desse crime bárbaro contra a democracia. É interessante que quem foi morto foi um jornalista, mas como é um jornalista da direita que denunciava os desmandos do PT, então ninguém fala nada, ninguém protesta. Portanto, que o governador Wilson Witzel cuide desse caso, porque nós estamos diante de um atentado à democracia, nós estamos diante de um atentado à liberdade e ao direito de expressão. Muito obrigado, senhor presidente. Está encerrada a votação. Sim, 247, não 12.